como se estivesse nesse altar pela primeira vez. Mas engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. Iremos ler alguns versículos, do 36 ao 49. Lucas 7, iremos ler do 36 ao 49. Todos encontraram, amém? Para não perdermos tempo, irei iniciar a leitura. Lucas 7, versículo 36, que diz assim, tem como tema a unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Aleluia. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. É uma passagem bem conhecida por todos. Uma das passagens mais conhecidas, por todos, que é a mulher que unge e lava os pés de Jesus com unguento. Essa semana Deus tocou em meu coração esta passagem. Há um tempo atrás eu já havia meditado nela, mas eu nunca tive a oportunidade de trazer uma ministração. E dessa vez Deus tocou em meu coração para trazer. Se pegarmos o capítulo 7, o começo dele, vai dizer que Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum. Gente, lembrando que há mais de uma passagem que cita uma mulher ungindo Jesus com unguento. Essa que estamos lendo é Lucas 7, cidade de Cafarnaum. Não relata o nome desta mulher. O que fala dela é que ela é uma pecadora. E nos tempos passados entende-se que uma pecadora é uma mulher prostituta. Em Mateus
se não me falha a memória, Mateus 26, em João e em Marcos, vai falar de Maria, irmã de Lázaro, que também unge Jesus com unguento. Estamos falando de duas mulheres distintas. Essa é uma mulher pecadora e Maria, irmã de Lázaro, é uma outra mulher. Aqui é citada no livro de Mateus, no livro de João e no livro de Marcos, é Maria, irmã de Lázaro. Essa é a única passagem até então que cita essa mulher pecadora, que é aqui no livro de Lucas. Então aqui no capítulo 7, Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum. E assim que ele chega na cidade de Cafarnaum, vai de encontro a ele, né? Soldados, a mando de um centurião. Centurião, para quem não sabe, naquela época representa um oficial militar. E esse centurião, a Bíblia vai dizer que ele tem um servo muito íntimo, muito amado, no qual este servo adoece e fica entre a vida e a morte. E este centurião, preocupado com o seu servo querido, que está entre a vida e a morte, ele ouve falar de Jesus. Ele ouve dizer que Jesus chegou naquela cidade. E ouve dizer que Jesus chegou em Cafarnaum. Ele pede para que um dos seus servos vá ao encontro de Jesus e libere uma palavra de cura para o servo. Entende? Quando aquele soldado chega ao encontro de Jesus, ele fala: olha, o meu mestre centurião me mandou aqui, porque ele tem um servo que está muito doente. E ele pediu para que te dissesse que ele não se acha digno de vir ao teu encontro. Ele não acha merecedor de te fazer este pedido face a face. Mas ele diz que basta uma palavra tua e o servo será curado. E Jesus vai se surpreender, porque a Bíblia vai dizer que Jesus se surpreende. Jesus se surpreende tanto com a fé daquele homem que ele vai dizer que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aleluias. E além dessa passagem eu fiquei tão impressionada quanto Jesus. Entende? Este homem, ele reverenciava tanto Jesus. Ele reconhecia tanto a autoridade de Deus, a autoridade divina de Deus, que ele não se encontra digno, bispa, de ver Jesus face a face. Ele não se encontra digno de ver Jesus pessoalmente. E ele vai falar para Cristo: olha, eu sou centurião. E é um soldado, quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então basta o Senhor dizer: haja cura, que vai haver. Aleluia. Irmãos, que tamanha fé! E esta fé é impressionante não só nos tempos passados, mas eu considero ela impressionante até nos dias de hoje, nos nossos dias. Falamos de um Deus de milagre, falamos de um Deus que abre porta, que fecha a porta, que tudo fez, que tudo faz. Mas como está a minha, a tua fé? Como está a minha, a tua fé diante de Deus? Porque este homem falou que nem precisava ver o Senhor, bastava uma palavra. Irmãos, a situação deste servo estava igual à situação de Marli, entre a vida e a morte. Eu acredito que para a medicina daquela época já não tinha mais solução. Mas a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens retornam à casa do centurião, quando eles chegam lá, o servo já está curado. Aleluia! Jesus já havia curado através da fé. E enquanto eu li esta passagem, eu comecei a orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu preciso de uma tamanha fé como esta. Eu estou à busca de um milagre menos pequeno do que esse. Talvez um pouco impossível, para mim é difícil. Não há tempo determinado pela medicina. E eu falo: Senhor, a minha situação não é entre a vida e a morte, mas eu preciso de um milagre. Aumenta a minha fé, nem que seja um pouquinho, Senhor, no tamanho da fé que este homem teve em ti, para que o servo fosse curado. Eu pedi para o Senhor aumentar a minha fé.
Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. As nossas instabilidades podem mudar, as nossas emoções podem mudar. Podemos estar instável, mas Deus, Ele não muda. Ele permanece o mesmo. Aleluia. Ele permanece fiel. Ele permanece poderoso. Ele permanece sendo o Deus que faz. E aí vai dizer, vai continuar. E Jesus vai andando naquela cidade. E quando Jesus vai andando naquela cidade, ele se depara com uma mulher viúva, no qual, junto com seus amigos, familiares, vizinhos, estão levando o corpo do seu único filho. Talvez aquela mulher já estava indo ao caminho para enterrar o seu filho. E vai dizer que Jesus se compadece de íntima compaixão naquela mulher. E ele toca naquele caixão e ele diz: levanta-te. E o morto levantou. E o morto foi ressuscitado. E aquela ressurreição se espalhou mais ainda por aquela cidade. E Jesus ainda, neste mover de milagres e prodígios, chega ao encontro dele outros homens, mas dessa vez a pedido de seu amigo e primo João Batista, porque neste tempo João Batista, ele já estava preso. Nesse tempo João não podia ir ao encontro de Cristo porque ele já estava na prisão. Então ele pede para os seus amigos, para os seus discípulos irem até o encontro de Jesus para interrogar uma única coisa: tu és a quem estávamos esperando? Em outras palavras, tu és o Messias? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? E Jesus vira para aqueles homens e diz: olha, avisa João que tem morto sendo ressuscitado, que tem enfermos sendo curados, que tem vidas endemoniadas sendo libertas. Diz a ele todos os prodígios que vem acontecendo e ele saberá quem eu sou. Aleluia! E quem ele era? Cristo Messias, o nosso Salvador. Aleluias! E vai voltar para testificar João que o Messias já estava entre eles. Aleluia. O Messias no qual Malaquias tinha declarado há 400 anos atrás, tinha sido declarado pelo profeta Malaquias, pelo profeta Isaías, que teria um que anunciaria o Messias e que o Messias viera após dele. E João era este profeta, o último profeta, que estaria anunciando a volta, a chegada do Messias. Para quem não sabe, João foi o último profeta descrito na Bíblia. Jesus vai afirmar disso, que vai dizer que João é o último profeta e o maior entre nascido de mulheres. E Jesus ainda prossegue: mesmo João sendo o maior entre os homens terrenos, ele é menor do que o menor no reino dos céus. Vai dizer que o menor no reino dos céus ainda é maior do que João. Aleluias. E nesse intervalo, Jesus segue e chega até Jesus o convite de um fariseu. O convite este que era para jantar. O fariseu convidava Jesus a ir à sua casa para uma refeição. Refeição essa que vai dizer que era um jantar. Vai ter traduções que vai distinguir que é jantar e vai ter algumas que não vai distinguir que foi um jantar. Mas Jesus é convidado para uma refeição. E na cultura judaica, a refeição, tanto o almoço quanto o jantar, quando era feito um convite de uma refeição,
eles consideravam como se fosse uma celebração. Era o mesmo que fazer uma festa. Então a refeição para a cultura judaica representava festa, uma cerimônia muito importante. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala conosco nessa noite. Aleluias. E Jesus, ele é convidado para essa cerimônia, para esse jantar, na casa do fariseu. Irmãos, na cultura, na tradição, uma refeição, que era naquela época uma celebração, ela era feita de modo diferente. A mesa não era dessa altura aqui tradicional nos nossos dias. A mesa era tipo aquela que japonês, eu acredito, e chinês usam. Aquelas mesas baixinhas, né, quase no chão, basicamente. Era esse tipo de mesa que os judeus utilizavam para esse tipo de celebração. E ao redor desta mesa ficavam almofadas, para que os convidados se reclinassem e ficassem à vontade enquanto comia Elias. E aí, Elias, o que acontece? Neste tipo de celebração, os servos do senhorio, ou às vezes até mesmo escravos, eram quem serviam as comidas aos convidados. E alguns deles também tinham que recepcionar os convidados. Alguns dos senhores, quando queriam eles próprios recepcionar os convidados, eles dispensavam os servos ou os escravos desta função e eles mesmos recepcionavam os convidados. Aleluia a Jesus. E que tipo de recepção era essa feita? O convidado, ao chegar naquela casa, ele tinha que ter os seus pés lavados com água. O servo ou aquele senhor daquela casa teria que lavar os pés do convidado com água e teria que ungir a cabeça com óleo. Aleluias. Essa era a tradição da época. E nessa passagem que lemos, do verso 36, vai dizer que quando Jesus estava ali entre os fariseus, tendo a refeição, chega uma mulher pecadora, aleluias, e ela chega já aos pés de Jesus. Ela já chega já chorando nos pés do mestre. E enquanto ela chora, ela também enxuga os pés do mestre com os seus cabelos. E em seguida, após lavar os pés do mestre com lágrimas e enxugá-lo com os seus cabelos, ela vai ungir os pés do mestre com unguento. E o olhar julgatório humano, como nós somos pecadores, vai dizer, igual aquele fariseu, se ele bem soubesse quem é esta, nem deixaria tocá-lo. Vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele falou consigo mesmo, ou seja, em pensamento. E Jesus, ele responde, aleluias, glória a Deus. Todo lindo, Jesus. 44. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era a tradição deles. Mas aquele fariseu que convidou Jesus, nem ele nem os seus servos fizeram. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Vemos aqui mais uma mulher no qual ela reconhecia os seus pecados, no qual ela reconhecia aquele homem na qual ela estava se aproximando. Entende-se que aquela mulher, ela não queria interromper aquela celebração. Ela não queria interromper a cerimônia. A tradição era ungir a cabeça, mas ao invés de ungir a cabeça, ela unge os pés. Eu entendo que ela não queria interromper aquela celebração. Eu entendo também que ela se reconhece como pecadora e reconhece quem é Cristo. Eu entendo também que quando ela se ajoelhou, foi aos pés de Jesus, foi uma forma de reverenciar a grandeza
um vaso de alabastro que continha puro nardo. Vai dizer que, se formos lermos em Mateus, que fala da passagem de Maria, lá é dito o valor de um vaso de alabastro com puro nardo. Vale 300 denários. Irmãos, um denário é equivalente a um dia de trabalho. 300 denários é 300 dias de trabalho. Se convertermos esses valores, esses dias em meses e em salário nos dias atuais, aquele vaso, aquele guento, continha o valor de 14 mil reais e mais um pouco. Era um vaso caríssimo. Era um vaso fino. Se formos pesquisar o formato de um vaso de alabastro, vai ver que ele é um vaso delicado, que a sua pedra é fina, é lindo. E vai dizer que o perfume que está dentro dele, o óleo, é caro, é também fino. Aleluia. E o formato desse vaso de alabastro tem um gárgalo em sua ponta, que para usá-lo, Elias, o perfume, o bálsamo que há dentro do vaso de alabastro, é necessário quebrá-lo. E uma vez que se quebra o vaso, tem que ser todo derramado. O perfume tem que ser todo utilizado. Se você for pesquisar a história, a tradição, vai dizer que este perfume é utilizado em 2 ocasiões. Pelos nobres, depois de sua morte, o corpo deles embalsamado com este perfume. Nobres, ricos, senhores. Aleluia. E a outra situação é que cada família tinha este vaso, tinha este perfume, no qual deixava reservado para o dote de sua filha. Então, na casa que tinha uma mulher, tinha o dote junto com este dote. Era incluso este vaso, para que no dia que fosse pedida em casamento, este vaso fosse quebrado em honra ao esposo. E que eu entendo nessa passagem, ela tem esse vaso porque ganhou de sua família, na minha interpretação. Ela tem este vaso raro, acredito que guardado para a ocasião do seu casamento. Talvez essa jovem teve o seu sonho frustrado. Talvez ela não se tornou prostituta por opção, mas por necessidade. Muitas das vezes necessidade familiar ou necessidade da vida, a desonra. Uma vez que a mulher fosse desonrada naquela época e não encontrasse alguém para casar, ela era transformada em prostituta. Ou seja, muitas das vezes não tinha opção. Talvez aquela mulher já tinha sua vida sentimental quebrada. A vida não foi boa com ela. Talvez ela foi prostituta não por escolha, mas por necessidade. Ela não queria aquilo. Aleluia. Mas foi a vida que ela teve. Talvez ela teve um sonho de casamento frustrado, um sonho de ter uma família frustrado. Mas ela ouve alguém, ouve falar de alguém que pode ressuscitar, restaurar sonhos. Alguém que perdoa pecado, que muda a vida. Este homem era Jesus. Aleluia. Ela não teve bispa, a ocasião especial. Ela não teve um casamento para quebrar aquele vaso de alabastro, mas ela encontrou alguém especial para ela. Ela encontrou alguém que reconhece o seu valor, alguém que não a rejeita, alguém que não a julga, alguém que a ama. Então ela pega aquilo que tem mais valor em sua casa para derramar aos pés daquele alguém que pode mudar a sua vida. Ela não se importa com o preço. Ela não se importa com o valor daquele vaso. Porque o mais importante para ela era ir ao encontro de Jesus e ter os seus pecados perdoados. E ali ela derrama. E ali ela unge os pés de Jesus. Ela quebra aquele garro e derrama o que tem de mais precioso nos pés de Cristo. Ela não se importa mais. Ela não se importa com o julgamento. Ela não se importa com os demais. Ela não vê mais ninguém ao seu redor. Ela foca em Jesus. Aleluia. E focando em Jesus,
vida. E faz este ato de tamanho amor, de tamanha reverência ao Mestre. Aleluia. E é lindo, porque enquanto estavam acusando ela, Jesus lembra que ela fez o que não fizeram por ele quando ele chegou. Aleluia. Jesus fala que os seus pecados estão perdoados. Aleluia. No versículo 50, Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando Jesus fala para aquela mulher em paz, ele não está falando simplesmente de uma paz humana. Aleluia. Filipenses 4:7 diz: e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele diz: vai em paz, mas não é simplesmente em paz. Ele diz: vai com a minha paz. Quando ele diz a ela: vai em paz, filha, tu agora vai com a minha presença, vai com a minha paz sobre ti, a minha paz repousa sobre a tua vida. A paz de Cristo repousa sobre mim e sobre você. Eu não conheço a tua história, não conheço o teu passado, mas o meu Deus, ele conhece. Eu não sei qual é o jugo, qual é a condenação que lançam sobre ti. Eu não sei qual é o peso que tem perturbado a tua mente, mas Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu mencionei no início sobre Maria, irmã de Lázaro. Em uma outra situação, Jesus ele chega na cidade de Betânia e ele vai também para uma refeição, para mais uma celebração, e desta vez é na casa de seu amigo Lázaro. E desta vez essa celebração não é simples, ela é uma comemoração da ressurreição de Lázaro. Aleluias. Glória a Deus. E quando Jesus chega nessa refeição, Jesus está lá entre os seus. Maria, irmã de Lázaro, ela chega com um guento de puro nardo e faz o mesmo ato da mulher pecadora. Ela unge Jesus, ela quebra o vaso e derrama, unge o Mestre. E Jesus vai dizer: olha, ela não esperou minha morte para fazer isso. Porque vai dizer que Judas Iscariotes, ele fala: por que desperdiça um vaso tão importante? Se quebra, se usa nos pés dele, poderia ser vendido por 300 denários. Muitos podem dizer: por que desperdiça a tua vida, Deus? Por que desperdiça a sua vida indo tanto à igreja, cuidando tanto da obra? É que é uma recompensa maior do que existe na terra. Aleluia. É porque reconhecemos o valor, o preço de quem morreu por nós. Reconhecemos quem ele é. Aleluia. Aleluia. E essas mulheres, por terem vidas diferentes, por terem tido histórias diferentes, elas têm o mesmo ato. Elas pegam aquilo de mais valor e derramam aos pés de Jesus. Ela entende o significado da verdadeira adoração. Adoração é se entregar totalmente ao Senhor, em alma, em espírito, em sentimento, com tudo que há. Essa é a verdadeira adoração. Isso é adorar em espírito e em verdade. É se entregar por inteiro a Cristo. É se derramar aos pés de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto eu fazia a anotação de que a ação de quebrar o vaso significa um ato de entrega total, onde o mais valioso é oferecido sem reservas para Deus. Deus veio ao meu coração o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aleluia. E veio para mim outra passagem ainda em 2 Coríntios, porém capítulo 4, que diz: agora nós mesmos
somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. O poder vem de Deus. A essência da minha e da tua vida vem de Deus. Como já dizia Paulo, o que há de bom em mim é Cristo, o de ruim sou eu mesmo. O de ruim é a nossa carne, é o nosso eu, é os nossos prazeres e a nossa vontade gritando. Mas o que há de bom em nós é a presença de Deus. O que fazemos de bom é Cristo em nossas vidas. Quando ajudamos o próximo, quando nos disponibilizamos na igreja, não é de nós, é de Deus. Porque o que há de bom em nós é Cristo. Aleluia. A nossa matéria é pecadora, mas Deus veio para redimir nossos pecados. Deus veio para fazer de nós novas criaturas para o reino dele. E Deus colocou isso em meu coração, que somos vasos. Deus colocou essas passagens de 2 Coríntios para lembrar você que somos vasos de barro frágil, sem valor, mas o que há dentro de nós é o valor de Cristo. Aleluia. E vaso, é bom ser vaso de barro, porque o vaso, ele pode ser quebrado. O vaso, ele pode ser moldado. 2 Coríntios 4:7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados pressionados por aflições, mas não esmagados. Aleluia. A aflição está difícil, a luta está difícil. É Deus quebrando o vaso. Às vezes, para Deus exalar o perfume dele que há em nós, para esse perfume que há em nós ser exalado, às vezes é necessário o vaso ser quebrado. Às vezes é necessário Deus quebrar o vaso para exalar o perfume. Aleluia. Glória a Deus. E o que essa passagem dá de lição para mim e para a tua vida é o que tem guardado dentro de ti. Qual perfume tem guardado dentro de você? Como tem se derramado diante de Deus? Como tem se quebrado diante de Deus? A sua vida tem sido de total entrega? O que eu entendo que o perfume do vaso, para ser exalado, para se utilizar este perfume, ele precisa ser quebrado. Para o perfume ser usado por completo, por inteiro. Uma vez que quebra o gárgalo, tudo que está dentro dele precisa ser utilizado. Você entende isso? Deus não quer a minha e nem a tua vida pela metade. Deus não quer meia entrega nem de mim nem de você. Ele quer a nossa entrega total. Ele quer o nosso reconhecimento total a Ele. E sabe o que eu acho interessante nessas duas passagens, na história dessas duas mulheres nesse ato? É que elas têm mais uma coisa em comum. É que ambas, elas fazem isso porque valorizam a presença de Deus. Aleluia. Quanto tem valorizado a presença de Deus na tua vida? Aleluia, Jesus. Como está sendo o valor da presença de Deus em tua vida? Qual tem sido o seu reconhecimento diante dele? Aleluias. Porque Maria, irmã de Lázaro, o costume daquela época era ungir. Os nobres eram ungidos depois de morto. A tradição era ungir daquela forma, depois de morto. Mas ela valoriza tanto a Cristo que ela não quer ungir o morto. Ela quer honrar ele ainda vivo. Aleluia. Ela pensa, eu não vou esperar a morte para reconhecer quem ele é, para valorizar a nobreza, a grandeza, a autoridade deste
agiu em vida, porque valorizou a presença de Deus. Que nós não venhamos tornar em nossas vidas a presença de Deus algo comum, algo rotineiro, algo que pode ter no nosso dia a dia, tá tudo certo. Não. A presença de Deus é algo grandioso, é algo sublime, é algo santo, é algo único. Faça a presença de Deus um momento especial, uma celebração em tua vida, porque Ele merece o melhor, Ele merece honra, Ele merece glória, Ele merece a verdadeira adoração, Ele merece o reconhecimento. Aleluia! As palmas é para Ele, então pode ser mais forte, porque é para Ele, é para Ele. É por Ele que eu e você estamos aqui. É por Ele. Aleluia! É por Ele que renunciamos o pecado todos os dias. É por Ele que negamos a nós mesmos todos os dias. É por Ele que tentamos ser melhores a cada dia. Não é que somos bons, é que Cristo que é bom. Valoriza, igreja, a presença dEle. Valoriza o poder deste Deus. Tenha em evidência, tenha em ação a fé. A fé é uma ação. O reconhecimento, a adoração, ela é uma ação. Que as nossas ações venham reverenciar e reconhecer a presença e o poder de Cristo. E até aqui tocou o Senhor em meu coração. E agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. As palmas engrandeçam o Senhor.